Esse é uma cápsula e nós vamos falar da situação do Jean Paul Prates na Petrobras, que parece que vai chegar ao fim. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não temos a decisão definitiva do governo Lula, né? A gente sabe que o Prates está indo conversar com Lula, vai ter uma reunião com Lula, onde seria decidido este assunto, se ele sai ou se ele fica. Mas tudo indica que ele sai. E vamos entender por que isso daqui e como isso é ruim para uma série de aspectos aqui na Petrobras, né? Olha só, essa notícia foi sugerida por Eliseu Drummond da Telerge, General ANCAP e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só, eu pensei até em esperar para gravar esse vídeo depois de consumado o fato. Mas tá tão certo que vai se consumar que eu falei, por que não gravar de uma vez, né? E a verdade é a seguinte, mesmo que, vamos supor por hipótese, que o Lula não demita o Prates. A lambança já foi feita, né? Esse tipo de gestão, que é gestão com a opinião da pessoa tratando, ao invés de ser um gestor profissional, é o que mostra a ineficiência do governo Lula, é o que mostra o problema da corrupção que teve nos governos Lula 1 e 2 e a ineficiência que tem agora, né? Veja, na época do Bolsonaro, teve algumas questões assim também, quando o Bolsonaro foi substituir o presidente da Petrobras, acabou entrando uma outra pessoa, tendo que sair, entrar outra no final, mas não teve um escândalo grande, assim, não gerou um problema grande. Por quê? Porque naquele momento eram todos investidores profissionais, eram todos pessoas do mercado, que têm ideias alinhadas, que não iriam mudar, por exemplo, a política de preço da Petrobras, que não iriam alterar a política de dividendos da Petrobras. Agora, no governo Lula, não, cada um tem a sua ideia, né? Isso aqui é socialismo. Socialismo é o cara que acha que ele vai resolver o problema. Ele tem a ideia dele lá, não, a minha ideia vai resolver o problema. Quando não. Ele, na verdade, é um idiota que não faz ideia do que está acontecendo, e a ideia que ele tem é a ideia mais imbecil possível. É muito pior do que o que você tem hoje. Por mais que tenha problema, tá? Não estou dizendo que a Petrobras não tenha problemas, ela tem problemas. A questão é que a solução do Prates para esses problemas são terríveis. E pior, a do Mercadante vai ser pior ainda, né? Enfim, o Prates está irritado porque ele está sofrendo uma perseguição, segundo ele diz, do Alexandre Silveira, do Alexandre Silveira e do Rui Costa, que são os ministros do Meio Ambiente e da Casa Civil, ou seja, é o núcleo do PT lá que quer torrar dinheiro, que quer jogar dinheiro na eleição esse ano para conquistar espaço, e o Prates está querendo investir na própria Petrobras, e com isso está embarreirando esse pessoal. Então o pessoal está preocupado, está querendo tirar o Prates de lá, né? Então o Prates falou que iria ter uma conversa definitiva com o Lula e que poderia sair da Petrobras, o que ele disse para os aliados dele ou amigos dele, né? Mas na verdade o que ele está falando é o seguinte, não, tem nada disso não, continuo lá, né? Aqui, ó, bastidores, Prates fez alerta aos amigos antes de pedir conversa com Lula. Ele disse que está no limite, queixou-se de ataques e disse que não descarta deixar o comando da companhia, né? Aqui, ó, Prates por um fio na Petrobras espera aval de Lula para se segurar no cargo. Ou seja, o que ele quer com Lula? Ele quer que o Lula fale, não, você mesmo que dirige a Petrobras, para ele poder abrir essas críticas, né, refutar as críticas do Rui Costa e do Alexandre Silveira. O Lula vai fazer isso? Eu acho pouco provável. O Lula provavelmente está mais ligado ao Rui Costa e ao Alexandre Silveira do que ao próprio Jean Paul Prates, né? Então, no final das contas, isso daqui é uma piora na indicação da política da coisa. Ou seja, mesmo que as decisões que venham a partir daí sejam decisões positivas, a instabilidade, o fato de você não saber para que lado vai a companhia em seguida, isso é ruim, né? O Jean Paul Prates falou aqui, botou um tweet agora há pouco, dizendo que alguém perguntou para ele, o Jean Paul vai sair da Petrobras? Aí ele falou que acho que vou, depois das 8 horas da noite, vou para casa jantar. E amanhã, às 7 horas da manhã, vou estar de volta na empresa, sempre tem agenda cheia e coisa e tal. Ou seja, ele dizendo que, né, que não vai sair da Petrobras não, que vai ficar a noite toda até a hora do jantar, depois amanhã cedo tá na Petrobras de novo, né? E daí, só que não parece muito o que está sendo planejado no PT não, né? Aqui, ó. Segundo o Poder 360, a demissão de Prates na Petrobras já é dada como certa no governo.
Ele já vinha sendo cozinhado há bastante tempo, fritado há bastante tempo, e agora o Lula resolveu trocar ele. E o problema todo é esse, é o que eu falo para vocês. Se fosse trocar um cara de mercado, uma pessoa profissional, por outro cara de mercado, outra pessoa profissional, não tinha problema. O problema é que o PT é cheio de ideias, né? Então, tirar o Prates de lá e botar outra pessoa é mexer nessas ideias todas, e isso vai dar uma lambança enorme. Olha a falta que faz a lei das estatais, né? Que o STF suspendeu a execução dela para permitir que o Lula faça as lambanças todas que ele quer fazer, e com isso está quebrando a Petrobras. A verdade é essa, né? E aqui, e segundo consta, o Lula já sondou o Mercadante caso o Jean Paul Prates deixe a presidência da estatal. Ou seja, o Mercadante que está hoje no BNDES, que é uma bomba lá no BNDES, vai virar uma bomba ainda maior lá na Petrobras, né? Vocês lembram, o Mercadante é aquele idiota que achou que tabelamento de preços do Sarney ia resolver o caso da inflação. Eu estou falando para vocês, o pior desse pessoal é que eles são burros. Não é nem a ideologia, é que são pessoas tapadas, idiotas completos, né? E aí vai pegar o Mercadante cheio de ideias idiotas na Petrobras, vai piorar ainda mais a situação, né? Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, não temos a resposta ainda. Pode ser que mude, pode ser que o Jean Paul Prates não saia e coisa e tal, mas tudo leva a crer que vai sair. Agora, o problema todo é o seguinte, né? Aqui, o nome do Mercadante é citado no Planalto em meio à fritura do Prates. Isso é outra coisa típica do PT, né? O Lula, ele não sabe governar pessoas. Governar pessoas é difícil, tá, gente? Vocês acham que é fácil isso? Você comandar um grupo de pessoas? Não é fácil, não. Mas quem sabe fazer isso bem, sabe não fritar. O cara que frita é o cara que não tem coragem de ir lá e demitir a pessoa. Por quê? É isso que se trata, né? Aparentemente, o trabalho do Prates não está agradando o governo. O Lula poderia simplesmente chamar o Prates e falar: Prates, olha só, tá acontecendo isso, eu vou te demitir. E pronto, acabou o problema. O Lula nunca fez isso. Já no primeiro governo dele, já ficava nessa de fritura, né? De deixar fritar até a pessoa ficar numa situação insustentável e ter que pedir para sair. Aparentemente é o que está acontecendo aqui. E qual que é o problema disso? O problema disso é que deixa um monte de incerteza, porque, por exemplo, nesse momento a gente não sabe se o Prates vai continuar ou vai sair da Petrobras. Né? Se fosse uma situação como o Bolsonaro fez em algumas situações... Não, olha só, ele fez isso com o general Luna Silva, é isso o nome? Eu não lembro o nome agora. Mas demitiu o cara, falou: olha só, tchau, um abraço, você vai sair. Depois, né, mudou de novo outra vez lá, né? Eu também achei que não precisava ter mudado, porque a verdade é que não fez diferença nenhuma, né? O valor do preço da gasolina é o valor internacional, então não tem nada que o presidente da Petrobras possa fazer nessa situação. Mas enfim, o Bolsonaro acabou resolvendo a coisa, tirando impostos da gasolina. Isso sim é uma coisa interessante, né? Enfim... agora, aí começou a confusão do pessoal dizendo que pode ser que o dividendo extraordinário volte. Ou seja, a tirada do Prates, o Prates queria segurar esse dinheiro na Petrobras para ele gastar em projetos aleatórios, para ele gastar dinheiro para ele, né? Ele comandando a Petrobras, ele ia decidir por onde é que ia esse dinheiro. Esse dinheiro sendo gasto em projetos, todo projeto tem uma licitação lá dentro da Petrobras, sabe-se lá o que acontece nessa licitação, existe a possibilidade de ter ali um 20%, 30% de propina, e daí, né, para isso que ele queria, né? Aparentemente, o que o Rui Costa, o Haddad e o Alexandre Silveira querem? Querem que a Petrobras pague dividendo. Por que isso? Porque dividendo vai para os investidores estrangeiros, mas vai também para o maior proprietário da Petrobras, que é o governo brasileiro. Ou seja, esse dinheiro deixaria de ser do presidente da Petrobras e passaria a ser do Lula. O Lula quer gastar dinheiro, meu amigo, o Lula quer mais grana. Então, veja, não entenda mal, nesse caso eu acho que devia pagar mesmo dividendo, em respeito aos investidores estrangeiros principalmente. Mas a verdade é a seguinte, né? Não é essa lógica que eles estão fazendo. A lógica que eles estão fazendo tem que pagar dividendo para botar o dinheiro na mão do Lula, para o Lula poder usar agora nas eleições de 2024, né? Isso é o motivo dessa confusão toda, né? Então, aí o que aconteceu? A volta do dividendo fez a ação da Petrobras disparar. Então, olha só, a ação da Petrobras está muito engraçada hoje aqui, ó. Ela começou aqui e tal, aí falaram que o cara ia sair. Aí, caiu a ação. Ah, mas vai ter a volta do dividendo. Opa, voltou o dividendo. Vamos subir aqui, beleza, vai ter dividendo. Ah, mas quem vai entrar vai ser o Mercadante. Caiu aqui. A ação da Petrobras passa a cair após rumores de que o Mercadante que vai para a Petrobras. Puta que pariu, rapaz. Esse pessoal de investir em empresa no Brasil com o Lula no governo, amigo, tem que ser muito herói, cara.
Tem que ser muito herói mesmo. Olha só isso aqui, um dia, né, da ação da Petrobras, a confusão de sobe e desce por conta dessas notícias, né? E é isso que eu falo. O pior é que nesse negócio todo você pode virar no final e falar assim, ah, mas não, então não fez diferença nenhuma aqui, ó. Caiu de 15,8 para 15,4, ou seja, caiu pouquinho, mudou muito, mas não mudou. Não, cara, quando você tem uma incerteza tão grande, quando você tem essa mudança tão rápida, isso espanta o investidor, cara. Investidor nenhum quer isso. As coisas têm que ser definidas por políticas perenes, né? De forma que meio que não importa quem é a pessoa que está ali, a política vai ditar como é que a empresa vai se comportar, né? As regras internas da companhia vão fazer isso. O Lula chegou, a primeira coisa que ele fez, acabou com a lei das estatais, acabou com o regulamento da Petrobras, que justamente visava impedir políticos na Petrobras, e voltou o esquemão todo lá, deve estar um maior esquemão lá, por isso que estão brigando por dinheiro, né? Agora você me pergunta aqui, o que precipitou esse problema todo, né? O que precipitou esse problema todo foi essa situação aqui, ó. Olha o dólar como é que tá, né? Tá subindo com uma certa força. Alguns dizem que, entre outros aspectos, é por conta dos ataques ucranianos às refinarias russas, que está fazendo com que a Rússia produza muito menos combustível, né, muito menos petróleo. E qual que é o problema disso? O problema disso é que, embora a Rússia esteja sancionada, ela não pode vender para uma série de países no mundo, ela não está sancionada no mundo todo. Por exemplo, o Brasil continua de forma idiota, de forma criminosa, comprando diesel sujo de sangue da Rússia, né? Então, a Rússia diminuindo a produção acaba afetando o preço de qualquer forma no mercado global. E isso é um problema. É um problema para o Lula, porque tem eleição esse ano para prefeito, ele já está na merda, ele sabe que pode perder ainda mais por conta disso daqui, e é ruim para o Biden, porque o Biden também está nessa mesma toada. O Biden está preocupado, ele tem eleição esse ano, eleitor não gosta de pagar caro na gasolina, né? E além disso, gera um outro problema aqui. Por quê? Porque a política nova de preços da Petrobras é uma lambança. É uma política que ninguém sabe para que lado que vai o preço. Já está com uma defasagem enorme aqui, ó. A Petrobras já teria perdido 9 bilhões com a política de combustíveis, segundo estudos aqui da revista Refina Brasil. Ou seja, a Petrobras voltou para o modo Dilma, em que a Petrobras fica tentando segurar o preço da gasolina por motivos políticos, mas no final das contas não consegue, porque, né, não tem como segurar, é o preço lá fora que está subindo, e no final das contas quebra a Petrobras, a gente vai ter que pagar mais caro ainda esse prejuízo mais adiante. Essa é a grande merda que está acontecendo na Petrobras, né? Se o Prates vai ser demitido ou não, eu acho que vai. Tudo indica que vai resolver isso hoje. Mas mesmo que não seja demitido, a lambança está feita, meu amigo. E todo mundo olha para isso aqui e fala, caramba, que lambança. O que esse pessoal está fazendo? Isso é coisa de amadores, né? Por que não botar nomes técnicos, nomes do mercado na Petrobras? Ah, não pode, porque aí o Lula não vai ter como cobrar propina, não vai ter como cobrar favor, não vai ter como pedir ajudinha. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.